Olá! Hoje nós iremos falar sobre a psicologia e o luto. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. A psicologia, ela olha o luto como uma perda, mas muitas vezes nós relacionamos somente a perda de um ente querido, de um amigo ou até de um conhecido. Mas a psicologia, ela olha também como uma perda de uma relação, uma perda de uma amizade. Então, muitas vezes, o indivíduo ele é acometido por essa perda e muitas vezes ele não sabe como reagir a essa perda. E a psicologia ela traz alguns passos práticos de como esse luto acontece e como nós passamos também por esse luto. E que muitas vezes esse luto pode acontecer em várias áreas e diversas pessoas. A primeira fase do luto é a raiva. Sim, muitas vezes quando você perde até uma relação ou perde um ente querido, você fica com raiva. Às vezes você fica com raiva da situação, às vezes você fica com raiva da pessoa que ocasionou aquilo, às vezes você fica com raiva, às vezes até de Deus, das suas crenças, você fica com raiva de tudo, porque você não consegue ainda aceitar aquilo que aconteceu. Então esse é o primeiro estágio, a raiva. O segundo estágio que a gente vê muitas vezes é o que? A negação. Eu começo a negar aquela situação. Ou seja, eu não aceito a perda de um vínculo, eu não aceito a perda de uma pessoa, então eu entro no estado de negação. Eu começo a negar e começo a colocar para mim mesmo que eu não perdi ou aquela relação ou eu não perdi aquela pessoa. E, portanto, eu entro no estágio da negação. E nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é o ponto da negociação. Eu começo a negociar, a barganhar que aquilo de uma certa forma aconteceu, mas eu poderia ter evitado, eu poderia ter feito de uma outra forma, eu poderia de uma certa forma ter pensado antes de falar, ou ter falado alguma coisa antes daquela pessoa partir. Eu entro na parte da negociação. Eu entro na quarta estágio, que é o estágio da depressão, aonde que aquela energia que foi dissipada na raiva, na negação e na negociação, ela vem com tudo. E aquela pessoa, ela chega ao ponto da tristeza, sabe? Ela começa a ficar mais triste, ela começa a entender que aquilo realmente aconteceu e que não tem mais o que ela fazer. Então ela passa por episódios depressivos, e é o que a gente chama do estágio da depressão. Já viu aquela pessoa que no começo do luto ela tá tranquila, parece que nada aconteceu, ela não ficou muito mexida porque ela tá processando ainda aquilo. Mas chega um momento onde que ela passa por esse estágio da depressão. É onde que vem a dor intensa, onde vem a tristeza, onde vem o choro. E depois da depressão vem o último estágio, que é o estágio da aceitação. É a hora que a pessoa ela começa a aceitar de vez o que aconteceu com o seu ente querido ou amigo, ou também com a sua relação, seja um relacionamento amoroso, seja novamente um relacionamento de um amigo, e começa a prosseguir a vida. Ela começa a continuar entendendo que aquela pessoa passou na vida dela e começa a reter momentos bons com aquela pessoa, começa a fechar ciclos, ou seja, ela começa a falar sobre aquilo que aconteceu sem que de uma certa forma ela comece a chorar, sem que de uma certa forma ela comece a se desesperar. Mas isso não quer dizer que ela não sente, mas quer dizer que ela aceitou aquela situação e está elaborando o luto. E esses são alguns passos sobre o luto e como a psicologia ela olha o luto. E uma coisa que eu quero deixar aqui também como uma reflexão, por mais que a gente se prepare para o luto, muitas vezes, e a única certeza que nós temos, nós vamos ser sempre surpreendidos com a perda, porque nós não fomos feitos para perder, e a nossa mente ela não aceita, isso é um processo até inconsciente, ela não aceita a perda, então ela vai reagir através desses estágios.
Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilha, manda para um amigo, não se esquece de inscrever esse vídeo e até o próximo.